Mateus capítulo 19, versículos do 4 ao 6. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher, e Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornarão uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Na última mensagem que falamos acerca do tema família, falamos aqui para os irmãos sobre a edificação do lar, não é? Construindo o meu lar. E hoje estaremos aqui respondendo a pergunta: o que é casamento? Segundo a Bíblia Sagrada, nós vamos ver o que é o casamento, qual o propósito de Deus para o casamento, não é? E assim eu creio que Deus trará algumas lições e ensinamentos para o seu povo aqui neste lugar. Quem está disposto a ouvir a palavra de Deus nessa noite? Glória a Deus. Então, respondendo à pergunta, o que é casamento? Em primeiro lugar, nós vemos que casamento é uma união sagrada. Veja o que diz a palavra de Deus no livro de Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26. A palavra do Senhor nos diz assim: aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se rastejam pelo chão. Portanto, essa versão que eu estou lendo aqui é a NTLH, nova versão na linguagem de hoje, mas na versão que os irmãos estão acostumados a ler, esse texto nos mostra aqui que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Isso aqui foi um princípio. Deus criou primeiramente o homem. E podemos aqui aproveitar, irmãos, esse momento para dizer à igreja que existem muitas heresias sendo ditas por aí. Algumas pessoas questionam, por exemplo, se existiu uma raça pré-adâmica, se antes de Adão existia uma outra raça. Porque se não existisse se não existiu essa raça, com quem Caim teria casado? Irmãos, isso é uma heresia, vamos usar essa expressão assim, que surge na mente de alguém querendo dizer o que a Bíblia não diz. O que a Bíblia nos mostra é que Deus fez Adão como o primeiro homem da raça humana. Foi Adão. Não existia uma raça pré-adâmica antes de Adão. E quem foi a esposa de Caim? Certamente uma das irmãs dele ou até sobrinhas, porque naquela época eles viviam muito tempo, irmãos, 500, 600, 700, 800 anos. Será que nesse tempo dá para nascer mais de um filho numa família? Né? Mais de uma filha? E no final da genealogia de Adão, a Bíblia diz que ele gerou filhos e filhas. Adão não teve apenas filhos, mas ele também teve filhas. E quando a Bíblia diz que Caim foi para a terra de Nod e lá conheceu a sua mulher,
Este conhecer a sua mulher que a Bíblia está dizendo aqui é que ele coabitou com ela. Não foi que ele encontrou a mulher dele lá. Não, porque da mesma forma nós vemos a expressão em Mateus capítulo 1, que a Bíblia diz que José não a conheceu, se referindo a Maria, até que ela deu ao seu filho primogênito. Veja bem, José era desposado, estava desposado, noivo de Maria, conviveu com ela até que ela deu à luz ao seu filho primogênito, e a Bíblia diz que ele não a conheceu até que ela deu à luz ao filho. Em outra versão diz ao primeiro filho, em outra diz o filho primogênito. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui aos irmãos é que o tempo. Então, José convivendo com ela, noivo dela, será que José conhecia no sentido de saber quem era a sua noiva, sim ou não? Sim. Mas essa expressão conhecer na Bíblia quer dizer coabitar com ela, né? Se relacionou com ela, maritalmente com ela, e aí ela teve outros filhos, no caso de José e Maria, como nós podemos ler em Marcos capítulo 6, que nós não vamos entrar nesse mérito agora. Então, acerca de Caim, da mesma forma, ele já sabia quem era sua mulher, já tinha sua esposa, ele foi para a terra de Nod, que essa expressão Nod quer dizer peregrinação ou exílio, para a terra da sua peregrinação ou do seu exílio, e lá ele coabitou com ela, se relacionou com a sua esposa e ela teve um filho. Então é esse o sentido, e não que ele não a conhecesse. Quem entendeu aí, diga amém. Então, a princípio, a Bíblia nos mostra aqui, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que o Senhor, ele fez o homem. O homem foi criado à imagem de Deus. No capítulo 2, e o versículo de número 7, nós vemos que quando Deus criou o homem, e agora ele foi feito alma vivente. Veja o que diz aqui a palavra: então do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Ele se tornou um ser vivo. Nós conhecemos a história da criação, como Deus fez de modo diferente, excepcional. Deus criou o homem, soprou em suas narinas e ele passou agora a ser um ser vivo. O homem, como nós vemos na Bíblia Sagrada, ele estava só, não é? E aqui nós podemos entender que um simples parceiro seria incapaz de suprir as necessidades orgânicas, emocionais e social do homem. O ideal é que seja companheiros. Aqui Deus não deu para Adão simplesmente uma parceira, mas uma adjuntora, alguém que fosse semelhante a ele, que estivesse diante dele e que viesse suprir a sua necessidade, tanto a necessidade orgânica como emocional e social, porque o homem se achava só. Veja o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, versículos 28 e 29. Vamos lá. Se alguém encontrar primeiro do que eu, por gentileza, irmão, se coloca de pé e faça a leitura do texto. Efésios capítulo 5, versículos 28 e 29. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Amém. Aqui há uma orientação do apóstolo Paulo de como o marido deve tratar a esposa. E eu costumo dizer, irmãos, que esse tratamento, este zelo e este cuidado foi colocado por Deus em um grau de excelência. Porque Deus poderia ter dito: assim como o pastor trata a esposa dele, assim como o seu pai trata a sua mãe. Não, mas ele usou um grau de excelência, assim como Jesus com a sua noiva, assim como Jesus com a sua igreja, não é? Assim como Jesus cuida da igreja,
alimenta a igreja, protege a igreja, dá vestimenta espiritual à igreja e cuida dela até que um dia venha buscá-la para estar com ele na glória. Assim também o marido deve tratar a sua esposa. Aqui é como diz o texto sagrado nessa versão: o homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja. Conclui dizendo aqui: assim como Cristo faz. Com isso nós aprendemos que assim Deus formou Eva de uma parte do homem, daquele que seria o seu marido, e nisso nós temos aqui uma tipologia da parte em que Deus tirou a mulher, não é? Nós já ouvimos isso centenas de vezes e é uma verdade. Deus não tirou a companheira, a esposa, a adjuntora de Adão dos seus pés para que ele não viesse pisar sobre ela. Também não tirou da cabeça para que essa não viesse governar sobre ele, mas tirou do seu lado, para que pudessem andar lado a lado com ele, para ser uma adjuntora, alguém que está ali próximo, uma auxiliadora, alguém que pudesse lhe ajudar. Certa feita eu li sobre essa expressão adjuntora, auxiliadora, aquela que Deus preparou, não é, para o homem. E eu achei interessante que o sentido bíblico dessa palavra é como alguém que está morrendo afogado e o outro estende a mão para socorrer. Essa auxiliadora, você imagina alguém morrendo, e outra pessoa chega lá e estende as mãos para lhe ajudar. Essa aqui é a auxiliadora ajudadora. Alguém já disse que se Deus não tivesse feito Eva, criado Eva, o homem não passaria de um jardineiro. Mas Deus fez a Eva para o Adão, e através deles formou toda a humanidade. Foi gerada a partir daquele primeiro casal. Veja a importância desta união segundo Deus. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Veja aí na sua Bíblia, Gênesis capítulo 2 e o versículo 24. Se alguém já encontrou, pode ler. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Muito bem. Olha a orientação de Deus: é que deixe o varão, seu pai e a sua mãe, e se una à sua mulher. Ao se unirem matrimonialmente, os homens, ou o homem e a mulher, o casal torna-se, segundo a Bíblia, uma só carne, não é? Não há diferenciação entre eles. Eu não vou comentar cada ponto desse aqui, irmãos, e temos outros assuntos aqui para tratar hoje com os irmãos. Então veja bem, o que é indicado pelo texto das Sagradas Escrituras que nós citamos até agora é que socialmente Deus criou o homem e a mulher e os destinou para o casamento. Quando Deus criou o homem e criou a mulher, Deus não os destinou para que vivessem só, mas para que um cuidasse do outro. Vejamos o que diz o versículo 18 de Gênesis capítulo 2. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Essa versão aqui é bem interessante, né? Como se fosse a sua outra metade. A esposa, segundo a Bíblia, é a outra metade do homem. Quando se casam, a Bíblia manda deixar pai e mãe e ambos se tornam um só, uma só carne. É isso o que nos orienta a palavra de Deus. Então, nessa primeira parte aqui, eu estive falando aos irmãos acerca do
Casamento, que é casamento, é uma união sagrada. O ser humano foi criado à imagem de Deus e foi feito alma vivente, destinado a viver eternamente. O homem estava só, não é? E um simples parceiro seria incapaz de suprir as necessidades orgânicas, emocionais e social do homem. O ideal de Deus para ele foi fazer uma companheira. Nós vimos também, assim Deus formou Eva de uma parte daquele que seria seu marido e companheiro, para que também ali se formassem uma só carne. Gênesis 2:24, nós vimos, ao se unirem matrimonialmente, eles agora se tornaram uma só carne. Agora, uma orientação para os nossos jovens. O que a Bíblia fala sobre o casamento também traz orientações antes de casar. Antes do jovem casar, antes de escolher aquela com quem você quer viver toda a sua vida, a Bíblia traz aqui algumas orientações para os amados irmãos. É muito importante que os jovens saibam que Deus estabeleceu padrões de comportamentos pré-matrimonial. Em Gênesis 1:27 lemos: homem e mulher os criou. Isso aqui é algo que nós precisamos entender, e hoje tem essa briga aí, não é, entre muita gente sobre a questão do gênero, ideologia de gênero, os homens querendo criar um terceiro sexo, quando na Bíblia só existe macho e fêmea, homem e mulher. Não existe um terceiro. A Bíblia não apoia de forma alguma, e nós também não podemos apoiar esse tipo de coisa, ok? Então, se Deus quer e tem alguns padrões para nós como servos dele, como seus servos, não é? Porque o jovem cristão, crente na casa de Deus, ele deve se comportar de maneira diferente daqueles lá de fora. Antes de aceitar a Jesus, as pessoas não estão nem aí para a pureza, não estão nem aí, não é, para essas orientações de Deus acerca da pureza da vida, do corpo, não é, da pureza física, da integridade física do jovem, tanto do rapaz quanto da moça, se preservando para o casamento. Então, por que devem se manter puros? Vejamos aqui o que diz a palavra de Deus em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Acompanhe aí na sua Bíblia. 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Vamos ler aqui 5 versículos, 5 ou 6 versículos. Os irmãos encontrem para que possamos acompanhar, e os irmãos acompanhem aí, observando na sua Bíblia. 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos a partir do 15, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só carne com ela? As Escrituras Sagradas afirmam: os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus?
Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou um preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Aleluia. Quem pode dizer amém? O corpo do homem, tanto do jovem quanto da jovem, e de qualquer faixa etária que seja do crente, do servo de Deus, ele deve ser consagrado ao seu Deus, e não pode se unir, como diz aqui a palavra de Deus, a nenhum desses comportamentos iníquos que vai trazer impureza para o seu corpo. E eu quero falar aqui aos amados irmãos pelo menos 3 motivos pelos quais Deus quer que conservemos o nosso corpo em santidade. Deus quer que o homem e a mulher se conservem puros por 3 razões pelo menos. A primeira, Ele quer viver em suas criaturas. Quem está me ouvindo aí? Deus quer viver no crente. E a santidade de Deus, a pureza de Deus, né, não pode conviver com a imoralidade, com a promiscuidade, com a indecência do comportamento de alguns. Lá fora, para a sociedade mundana, não é? O jovem se relacionar com outras pessoas sexualmente, isso é normal, para conhecer, para não ter nenhuma decepção no casamento, mas isto não é orientado por Deus nem pela palavra de Deus. Quem está entendendo aqui? Pela Bíblia Sagrada, tanto o menino quanto a menina, o jovem como a jovem, deve se conservar puro para o casamento, e assim também os casados se preservam puro quando eles se guardam, o marido para a esposa para o seu marido. Quem pode receber esta palavra? Primeira razão que Deus quer que o crente seja puro é porque Ele quer viver em nós, em suas criaturas. A segunda razão, porque a Bíblia diz a respeito dos filhos. Se não houver uma pureza no nosso corpo, no nosso relacionamento, os filhos seriam impuros, ilegítimos. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso, não é? O filho ele recebe a bênção pela pureza dos pais. Quando os pais vivem uma vida pura, a pureza da sua vida, ela certamente influenciará os seus filhos. Primeiro motivo, Deus quer viver em suas criaturas. Segundo, devido aos filhos que deles nascerão, do casal, por isso devem viver em pureza. Terceiro, por causa da boa saúde indispensável a ambos. Quando há a pureza, tanto no homem quanto na mulher, estas chamadas DSTs, que são doenças sexualmente transmissíveis, elas ficam distantes do crente. Quem pode dizer amém? Porque você está se preservando para o seu marido, e ele, da mesma forma o marido para a sua esposa, e da mesma forma os jovens também. Não vou me aprofundar aqui nesse ponto por motivo óbvio, né? Temos aqui irmãos e jovens e crianças de todas as faixas etárias aqui conosco.